Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês aí a resolução do mapa de estatística, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Eu estou aqui já com a planilha de Excel aberta. Não tá difícil de fazer esse mapa, tá? É bem sossegado e a gente vai fazendo junto aqui no Excel mesmo, para vocês verem como que eu fiz e como vocês podem estar fazendo para estar anexando no trabalho de vocês, tá? Então, eu estou aqui com duas telas. Numa tela que eu tô mostrando para vocês é a tela do Excel, e outra tela que eu estou lendo, tô com o enunciado. Então, eu não vou ler todo o enunciado, tá? Vocês podem ler aí a questão da contextualização. Eu já vou direto para as questões. Na etapa um, basicamente, é dado para a gente aí uma tabela, né? Com vários valores, que é, deixa eu ver se é esse cara aqui, essa tabela aqui. E E a partir dessa tabela a gente vai construir algumas coisas, tá? Então na questão um, basicamente, ele pede para gente fazer o rol. E outra coisa que você tem que ficar esperto é que aqui ele pede para vocês deixarem passo a passo aí de todos os cálculos desenvolvidos. Então, conforme eu for falando aqui, vocês vão montando aí um passo a passo, tá, dos cálculos que a gente está realizando aqui, para vocês colocarem no mapa, beleza? Então, dadas essas orientações, agora a gente vai para o vídeo mesmo. Então, a primeira parte aqui é fazer o rol. Então, eu vou estar olhando para cá porque a tela do Excel está aqui. Tá? A gente vai fazer o rol. Então, a gente tem essa tabela de dados e a gente tem que fazer o rol. Para você não ficar sofrendo aí na mão, o que, que você faz? Você pega esses valores e coloca ele todos em uma coluna. Nesse caso, eu botei aqui na coluna B. Tá bom? Como que você faz isso? Na mão? Não. Você vem aqui, ó. Você seleciona, tem que ser dessa forma, tá? Linha por linha, assim, ó. Então, seleciona a primeira linha, dá Ctrl C, clica em algum outro lugar que você quer copiar, botão direito, você vai usar a função aqui, ó, transpor. Esse cara aqui, ó. Por que o transpor? Porque ele vai pegar a sua linha e vai transformar numa coluna, basicamente. Então, ó, transpor. Aí pega a outra, mesma coisa, Ctrl C, clica embaixo, transpor. Vai fazendo isso, tá? Para vocês verem como que eu montei a outra aqui, ó. Transpor, e a última aqui você vem, coloca o transpor. Aí, para ordenar isso daqui, tem que fazer o quê? Você tem que tem que escrever alguma coisa aqui no título, no cabeçalho. Então, eu vou escrever rol. Escrevi rol. O que você vai fazer? Clica aqui no rol, onde você escreveu, segura Ctrl, Shift e L. E vai acontecer que vai pôr no filtro. Aí no filtro você clica nele e vem aqui, ó, classificar do menor para o maior. Fazendo isso, ele já vai deixar para vocês ordenadinho aqui, ó, igual está aqui do lado, tá? Então vou apagar isso daqui porque eu já fiz. Deixa eu só limpar aqui também porque não tinha visto que tinha feito tabela aqui para baixo. Certo? Aí depois, o que você pode fazer para deixar no formato que foi dado no enunciado? Aqui, ó, se você selecionar toda essa linha, você vai ver que são 10 valores por linha. Então você vem aqui, ó, seleciona 10. Perceba que aqui embaixo ele já mostra a minha contagem, 10. Você dá o Ctrl C e clica aqui e transpõe. Tá vendo? Você vai fazendo isso. Pega mais 10, Ctrl C, para deixar no mesmo padrão que está aqui depois. Tá? Você pode fazer para todos isso. Que aí disso daqui você transforma nisso. Porém, o que a gente vai usar mesmo é esse daqui, ó. Mas para vocês colocarem no trabalho, né, assim fica inviável, vai ficar gigante. Então vocês façam o inverso de novo. Você tira daqui agora e transpõe para cá. Aqui você vai ter os dados em rol. Então está respondida a questão 1A. Esse daqui é o rol dessa seleção de dados aqui. Agora a gente vai para a questão B. A questão B está aqui do lado resolvida já. Vocês vão ver que é bem sossegado de fazer também. Aqui, nossa, aqui é maciota. A questão B, opa, vou pôr aqui para baixo, para 2 já. Então a questão 1B
pede para a gente fazer o seguinte: com base nos dados organizados em ordem crescente, é para a gente construir uma distribuição de frequência com 5 classes. É o que está falando no enunciado. Tá? E aí me falam que a nossa distribuição vai ter que conter a frequência absoluta, a frequência relativa, a relativa percentual e a frequência acumulada percentual. Tá bom? Então, essa aqui é a tabela. E como que a gente vai fazer? Vamos lá, o primeiro passo. A gente sabe que são 5 classes, beleza? Então você vai vir aqui, ó, você vai criar uma tabelinha igual essa daqui, ó. Vou fazer aqui embaixo de novo. Você vai criar uma tabelinha escrito classes, corte e frequência. São quantas classes? São 5 classes. Como que eu sei? Porque o enunciado falou. Então você vai vir aqui, ó, 1. Se você pegar aqui e arrastar, ele já vai 1, 2. Escreve 1, 2, seleciona 1, 2 e arrasta, ele já vai entender que você está querendo fazer uma sequência aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? São 5 classes. Se fosse 6, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim por diante. O corte, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. Essa tabela, basicamente, ela já vai fazer para nós a contagem de frequência. Porque, por exemplo, se eu montasse aqui, eu falei que a minha faixa inicial é de 1.500 a 4.300. Eu teria que vir aqui, nos meus dados, ficar contando quantos valores eu tenho nesse intervalo e vir aqui contar. Porém, se a gente for contar, a chance de errar é maior. Então a gente vai deixar que o Excel conte para a gente, para não ter perigo de errar. A gente vai usar algumas fórmulas. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está criando aqui uma tabela para ele falar para nós qual é o intervalo de classe que a gente vai usar e qual é a frequência para cada classe. Então é isso. Só na parte do corte, como que vai ser? Se vocês clicarem aqui, ó, essa planilha vai ficar para vocês baixarem, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, como que ela funciona? Eu faço a função mínimo. Vocês podem estudar essa fórmula depois, tá? Então, aqui eu digo que vocês aceitem que isso aqui é verdade, tá? Mas depois vocês podem pegar e estudar ela melhor. Então a gente vai usar a função mínimo da nossa amostra, de todos os nossos valores. Vai somar o número da classe e vai multiplicar pelo incremento. Tá? Como que eu calculo o incremento? O incremento é de quanto em quanto que eu vou aumentando ali nas minhas faixas salariais. Para calcular o incremento, basicamente é a amplitude dividido pelo número de classe. Então, o que você vai fazer para calcular o incremento? Você vai pegar o seu maior valor, subtrair do menor e vai dividir essa diferença por 5, ou no caso, pelo número de classes. Então, nesse caso, o nosso maior já está aqui. A gente tem o nosso rol, que é do menor para o maior. O maior é 15.500 e o menor é 1.500. A gente faz a diferença dos dois e divide pelo número de classes que a gente quer. Fazendo isso, você vai achar um incremento de 2.800. Então, ele vai sempre adicionando 2.800 aí nas nossas faixas. Tá? Então, essa aqui vai ser a fórmula. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá. Igual, mínimo. Lembrando que tem que pôr acento. O mínimo de quem? Das nossas amostras. Aí você pode pegar aqui, vamos pegar aqui que tá mais fácil, né? Essa tabelinha aqui. Vai pegar o mínimo, certo? Vai, só confirmar aqui o segredo de cabeça, hein? Somar a classe e multiplicar pelo incremento, tá? Aí o incremento e o nosso intervalo a gente vai travar, porque a gente vai arrastar essa fórmula. Eu vou apertar F4. Então vai ficar o seguinte, ó. Como está selecionando só um negocinho, você clica aqui, ó, no 1 e vai selecionar tudo para você. Se apertar F4, ele já vai travar. O Q2 aqui, ele vai variar mesmo, né, para cada classe, e o incremento vai ser o mesmo para todos. Vou dar um F4 também, vou dar um Enter. Fazendo isso, ele já vai encontrar para mim qual que é o corte, certo? Como assim o corte? Até onde vai a classe. Então a classe vai do menor valor até 4.300 para a primeira classe. Se eu arrastar aqui, ó, eu vou achar para ter mais. Então, na primeira classe, eu sei que vai do menor valor até 4.300. Qual que é o menor valor? É o 1.500. Então, a primeira classe vai de 1.500 a 4.300. A segunda classe, agora, vai de quem? Vai de 4.300 a 7.100. Então, é dessa forma. A terceira classe, agora, vai de 7.100 a 9.900. A quarta classe, ela vai de 9.900 até 12.700. E a última classe vai de 2.700
até 15.500. É o que está aqui. Porém, na última classe, perceba, a gente tem um sinalzinho aqui, né, de barrinha, tracinho. O que acontece? No lado que tem a barrinha, quer dizer que o valor está incluído. Então, o meu 1.500 aqui, ó, nesse caso, ele está incluído nesse intervalo. Então, é de 1.500 até 4.300. Só que 4.300 nesse caso é barrinha aberta. Então, o 4.300 ele não entra nesse intervalo. Então, vamos supor, se eu tivesse lá de 1.500, então ele iria aqui no caso até 4.299. Entendeu? O 4.300 não entra. Por quê? Porque ele vai entrar na próxima classe, que aqui é a barrinha fechada. Entendeu? Já na última, é barrinha fechada dos dois lados. Por quê? Vai entrar tanto o 2.700 como o último valor da minha classe, que é o 15.500. Tá bom? Então assim a gente consegue ter as 5 classes aí, tranquilamente. Eu também poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse deixar a barrinha aberta aqui, eu poderia deixar a barrinha aberta, mas aqui eu tenho que colocar um valor acima. Porque se eu deixar dessa forma, eu estou falando que o 15.500 ele está fora dessa faixa, mas não, ele está dentro. Se eu quiser deixar a barrinha aberta, então aqui teria que ser, por exemplo, 16.000, que aí eu sei que o 15.500 vai entrar, porque eu estou passando um pouquinho ali no intervalo. Tá? Mas vamos deixar dessa forma aqui, por quê? Porque foi a forma como a Rebeca ali, se vocês olharem lá no estúdio, a tabela modelo que ela deu, o último intervalo está a barrinha fechada dos dois lados. Tá bom? Perfeito. E como que a gente calcula a frequência agora? Né? Eu quero calcular a frequência aqui. Quantas vezes aparece? Eu não preciso vir aqui ficar contando, tá, pessoal? Se fazer uma fórmula que é de boa também, é igual a frequência, essa fórmula aqui, dá um tab, e ele vai pedir a matriz de dados, que é a nossa matriz de dados aqui, ó. Seleciona a matriz de dados, só uma coisa, eu esqueci de falar. Tem que selecionar toda essa coluna primeiramente. Então, seleciona toda a coluna aqui, tá? A gente vai calcular as frequências, dá um igual, e vir aqui da frequência. Por que tem que fazer isso? Porque ele trabalha com matriz, tá? Então, a gente vai selecionar aqui a matriz de dados, que é a nossa amostra, tá? Vamos dar um ponto e vírgula e vai selecionar agora a matriz que é de corte, tá? Que esses caras aqui, ó. Fecha parênteses, segura Ctrl, Shift e dá Enter. E tá aqui, já tá feita a nossa... Já encontrou pra gente as frequências para cada um dessas faixas. Automático, você tem que ficar contando sem perigo de errar. Tá? Então isso daqui é o que está feito aqui em cima. Eu só refiz para vocês entenderem aqui como que faz. Tá bom? Vamos limpar. Aí vai virar isso daqui. Ó. Por quê? Porque agora a gente consegue vir aqui e montar nossa tabela de frequência. Então na faixa salarial, como que vai ser? Vai ser do menor valor até 4.300. Aí depois fica mais fácil, né? Vai de 4.300 até 7.100. Depois de 7.100 até 9.900. E assim por diante. Frequência absoluta já está aqui, já calculou. É só dar um Ctrl C aqui e colar os valores aqui, para não vir com formatação. E fazer a soma aqui, ó. Né? Então vai estar dessa forma. Seria aqui dar igual soma. E a gente montou aqui a primeira. Eu vou até apagar aqui para vocês verem como que faz aqui. A frequência relativa, como que vai ser? Vai ser igual a frequência absoluta dividido pelo total de frequências. Basicamente é isso. Você dá um F4 para travar esse valor aqui, porque o 40 vai ser o mesmo para todos. E agora você pode vir aqui, segurar e arrastar. Aí para não zoar a sua tabela, você clica aqui nesse ícone e vem aqui preencher essa informação. Em volta normal. Aqui você vai realizar a soma. Então clica aqui em cima, autossoma, dá um Enter, está feito. E aqui a relativa percentual é basicamente esse cara aqui vezes 100, tá? Seria isso aqui. Mas para ficar bonitinho aqui, o que a gente faz? Porque aqui ó, vai estar dessa forma de vocês. 40% e assim por diante. Só que para não ficar dessa forma e para aparecer o sinalzinho de porcentagem, o que você faz? Dá um igual ao valor que está na frente, só que você formata como percentual aqui, ó. Deixar duas casas, arrasta,
só que preencher essa informação para não zoar a sua tabela. E se você vier aqui e somar, vai dar 100, né? 100%. Show de bola. E a frequência acumulada percentual, como que vai ser? A primeira linha vai ser igual à própria frequência que está aqui. E a partir da segunda é sempre a da frente aqui mais a anterior. Que você vai somando as frequências, né? Agora você pode vir aqui e arrastar até aqui somente. Vai dar 100 na última. Clica aqui, sem formatação, e aqui você pode colocar um tracinho só. Certo? Então tá feito a tabelinha. E como no mapa pede para vocês porem o passo a passo, vamos colocando, tá? Passo a passo, como está sendo feito, como você está calculando a frequência relativa, como que você calculou a frequência relativa percentual e tudo mais, tá bom? Quanto mais detalhes tiver, melhor. Como você calculou o incremento, tá bom? Então vão completando aí o trabalho de vocês. Então, a primeira questão a gente matou, está resolvido, e vocês vão chegar nesse resultado aqui também. Se tiver alguma dúvida ou der diferente alguma coisa, me avise que a gente dá uma verificada juntos aí, certo? Então vamos para a questão 2. Questão 2, pessoal, deixa eu ver aqui para vocês. É bem tranquilo, então com base na tabela que a gente fez na questão 1, eu até trouxe ela aqui já para nós, aqui na distribuição de frequência, a gente vai criar dois gráficos, um histograma e vai criar também um gráfico de setores para a frequência relativa percentual. E como que a gente faz isso? O gráfico de setores é um gráfico de pizza. E como que você cria de uma forma bem rápida aqui no Excel? Você vai selecionar duas colunas apenas. Qual vai ser a primeira? Vai ser o nome, ou seja, as faixas salariais. Esse cara aqui, certo? E você vai selecionar agora, só segurar o Ctrl, e vai selecionar quais são os valores que você quer que apareça no gráfico. Então, basicamente, isso aqui vai ser a sua legenda, vai ser o nome, vai ser a legenda, e o próximo valor vai ser o resultado, efetivamente. Então, se é um gráfico de setores para a frequência relativa percentual, a gente vai selecionar os nomes aqui das faixas, segurar Ctrl e selecionar aqui, ó, frequência relativa percentual. Vai vir em inserir, aqui na parte de gráficos, você vai clicar aqui no gráfico de pizza e vai clicar aqui. Pronto, ele já está aqui com o gráfico pronto. Você só vai mudar o nome aqui, escrever ali, ó, gráfico de setores, tal, igual está aqui, tá? Escreve, deixa esse nome aí. Você vai colocar um rótulo de dados, vai clicar aqui no maisinho e vai vir aqui em rótulo de dados. Se no de vocês aí, se na versão do seu Excel não tiver esse maisinho, você vai clicar no gráfico, você vai vir aqui em cima, em design de gráfico, no canto superior esquerdo, adicionar elemento do gráfico, e aqui vai ter rótulo de dados. Aí você consegue escolher aonde você quer que apareça esse rótulo, tá bom? Aí eu deixo aqui como menor ajuste, que aí ele ajusta de acordo com o tamanho do gráfico. E eu vou deixar essa questão de legenda, eu vou deixar do lado direito. Então, a mesma coisa, se um de vocês não estiver aparecendo aqui, procura aqui no design de gráfico que vai ter, tá? Então, clica aqui no maisinho, legendas eu vou jogar para o lado direito. Tá? Isso aqui é pessoal, é o meu gráfico, vocês podem fazer do jeito de vocês aí, questão de cor, onde você vai pôr a legenda, tá? Tudo mais, isso daí é cada um. E você pode vir aqui alterando as cores manualmente de cada pizza, ou você pode simplesmente clicar aqui, vir aqui em alterar cores e selecionar uma paleta de cores aqui, tá? Então fica a critério de vocês. Mas basicamente é assim que faz o gráfico de setores. Seleciona, inserir, pizza e depois é só perfumaria. Bom? E para fazer o histograma? O histograma, pessoal, é bem tranquilo também, vocês vão ver. Como que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na nossa tabela de dados. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai selecionar o nosso grupo de amostra, certo? Selecionando esse grupo de amostra, você vai vir aqui em inserir. Tem uma função aqui, ó, histograma. Você vai selecionar esse cara. E aqui no nosso, o que aconteceu? Ele ficou esquisito, né? A gente vai fazer o seguinte, vai apertar com o botão direito aqui em cima, formatar série de dados, vai clicar aqui no maisinho aqui, ó, na flechinha, opção de série, e vai vir aqui
horizontal eixo. Vindo nessa parte aqui, você vai ver que vai estar como automático. O que você vai selecionar? Você vai selecionar por número de compartimentos, que vai fazer o seu histograma de acordo com os seus dados. Você clicando aqui... Ah, tá, já sei qual foi o problema. Como estão os dados aqui, ele não vai criar para a gente. A gente vai ter que selecionar esse cara aqui, ó. Lembra que a gente tinha quebrado eles tudo numa comuna só? Foi justamente para essas duas coisas, para a gente conseguir fazer o rol automaticamente e para a gente conseguir gerar um histograma também automático. Então eu vou deletar aqui, ó, e vou selecionar esses dados aqui, ó. Como que eu faço isso aqui para selecionar de forma rápida? Eu clico, seguro Ctrl Shift e setinha para baixo, que já seleciona todo o intervalo. Eu vou inserir, vou lá de novo em histograma e insiro o histograma. Você vê que já ficou diferente. Porém, ainda está errado aqui se a gente for comparar com a nossa distribuição de frequências. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X nesse gráfico e vou levar lá para a questão 2. Tá? Então, eu dei o Ctrl X, questão 2. Deixa eu fechar aqui e vou trazer o gráfico para cá. Vou deixar aqui do lado. Para o gráfico ficar bem ajustadinho assim, de acordo com o tamanho da coluna, eu clico nele e na hora de arrastar eu seguro o Alt, tá? Que aí ele vai deixando bem alinhadinho. Aqui, ó, você percebe o seguinte, a nossa distribuição de frequência, a primeira, é de 1500 a 4300. Se a gente olhar aqui, ó, ele está pegando de 1550 a 4900, então está errado. Aí como que a gente vai fazer? Mesmo esquema, botão direito, formatar série de dados, clica na flechinha, horizontal eixo e por número de compartimentos, que aí ele cria o histograma de acordo com a nossa base de dados. Fazendo isso, vocês percebam que agora sim está correto. Eu vou excluir esse eixo vertical, eu vou clicar no gráfico e vou pôr o rótulo de dados aqui para a gente ver as frequências. Tá? Aqui eu vou tirar essa linha de trás, vou aumentar um pouco essa fonte aqui, só para a gente ver se está certo. A primeira faixa aqui, ó, de 1550 para 300, certinho. Ó. E é até uma outra forma de validar se a nossa distribuição está correta. Depois, vai de 4.300 a 700, então está certinho. E a última vai de 12.700 até 15.500. Então está perfeito. Então, ó, 16, 14, 7, 1, 2. 16, 14, 7, 1 e 2. Então, está feito. Aí vocês vão fazer o quê? Colocar a cor que vocês bem quiserem e vai alterar o nome, né? Que esse caso aqui é um histograma para frequência absoluta. E aí vocês vão fazer a perfumaria de vocês aí no gráfico, tá? Aumentar a fonte, mudar a questão de cor, aí é opcional, como eu já disse no gráfico de setores, tá? Então é assim que faz. O que pode acontecer é o seguinte, na versão Excel de vocês não ter essa questão do histograma. Aí, meu amigo, a gente vai ter que fazer na mão. Aí como que a gente faria na mão isso? Você vai vir aqui, você vai selecionar aqui a faixa salarial e vai selecionar a frequência absoluta. Vamos ver se assim vai dar certo. Tá? Estou testando com vocês agora aqui. Eu tinha feito já na hora, mas eu não lembro como que eu fiz. Eu acho que foi dessa maneira. Vamos fazer um teste aqui. A gente aprende junto. Então eu vou inserir gráfico de barras. Vocês percebam aqui, ó, que beleza, puxou certinho o nome, a sequência. Tá igual de cima, tá? Só tá meio diferente porque as barrinhas tá mais finas e tudo mais. Vamos deixar igual. Isso aqui, caso a sua versão não apareça a opção de fazer o histograma automático, tá? Então vamos segurar aqui o Alt, vou enquadrar certinho. E vamos mexer aqui. Aí a mesma coisa, você vai mexer no título, vai mudar o nome, vai mexer na cor, tudo mais, tá? Isso daí não vou fazer de novo não, tá bom? Aí, como a gente já fez, pra gente não perder muito tempo. E aqui, para ficar igual de cima, você vai ficar com o botão direito, formatar a série de dados. Aqui, em questão de largura do espaçamento, você pode vir aqui e zerar, por exemplo. Entendeu? Que aí ele vai ficar grudado no outro. E para não ficar tão grudado, deixa aí uns 10%. Aqui, de largura de espaçamento. Você vai ver que vai ficar meio parecido. O de cima deve ser 1%. Né? Vocês devem usar aqui de... Aí.
vem aqui, maisinho, rótulo de dados, e a gente criou os dois gráficos. Então, tanto faz aí o caminho, tá? Os dois chegaram aí no mesmo resultado. Beleza? Então, aqui tá resolvido. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem me chamar lá, tá? Mas acredito que vocês vão conseguir fazer aqui, só olhando, fazendo aqui no Excel. Então, essa é a questão 2. A questão 3 eu acho que é a mais chatinha, porque tem um pouquinho mais de conta, mas não tem muito segredo. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Nós iremos fazer juntos também. É a etapa 3 agora. Então, basicamente são 4 questões e a gente vai fazer alguns dados aqui para poder fazer a conclusão. Então, a nossa meta nesse caso é encontrar a média dos dados agrupados. Então, a média aritmética, porém, nesse caso, a gente não teria, teoricamente, o valor das amostras, e sim somente essa tabela de dados. Tá? São os dados agrupados. O que acontece? Quando a gente faz essa média, ele sempre dá uma média aproximada, mediana aproximada, é tudo aproximado. Por quê? Porque aqui a gente partiria do pressuposto que a gente não teria acesso à nossa base de dados, que seria essa aqui. Porque senão seria muito simples, eu viria aqui e faria uma média, né? Se eu selecionar aqui, ó, aqui embaixo já dá para ver a média já. 5.651,5. Beleza. Porém, a média dos dados agrupados, acredito eu que assim, é bem difícil ser igual à média aqui dos dados, porque você não vai conseguir chegar no mesmo valor, porque você está fazendo uma aproximação. E então não é simplesmente vir aqui e calcular a média desses dados, tá, pessoal? Não é. É dos dados agrupados. É a média desses dados aqui. Por isso que fica um pouquinho mais complicado. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, vocês vão vir aqui na tabela anterior, vai copiar essas duas colunas aqui, ó. Vamos lá, fazer junto, Ctrl C, e vai vir aqui e vai dar o Ctrl V. Isso daqui foi o que a gente copiou de lá. Vou deixar de outra cor aqui para vocês verem. Isso aqui foi o que a gente copiou agora, tá? E nós iremos criar mais duas colunas. Uma, que a média é o ponto médio da sua classe, e na segunda coluna nova é a multiplicação do ponto médio pela frequência absoluta. Então, como que a gente faz a média aqui? É simplesmente uma média de quem? Então, faz assim, ó. Igual, média, deu tab, de quem? Entre 1.500, ponto e vírgula, 4.300. Fechou parênteses, enter, tá aí a média. Ou vocês poderiam também fazer de outra forma, que é igual, abre parênteses, 1.500 mais 4.300 dividido por 2. Só que dessa forma aqui você tem que ficar escrevendo mais coisas, né? Então eu ainda acho que a média aqui é mais simples de fazer, porque você simplesmente digita 1.500, ponto e vírgula, 4.300 e está feita a média. Bem mais prático. E então faz isso para todos. Vai calcular a média desses dois pontos aqui, desses dois valores de cada intervalo. Feito isso, a gente vai multiplicar agora o ponto médio pelo valor, pela frequência absoluta. Então é basicamente esse vezes esse. Não tem segredo. E aqui no final é a soma. Tá? A gente vai somar esses valores aqui. Ó. Vai somar essa coluna, vai dar 225.200 e vai somar aqui o total de frequência absoluta, que é 40. A média aritmética, como que vai ser? Vai ser o somatório da coluna XA vezes XM, então é esse cara aqui. Deixa eu dar outra cor para vocês verem. É esse cara aqui dividido por esse cara aqui. Simples. Então aqui na fórmula, a gente faz, pega esse valor, divide por esse, e você vai encontrar a média aritmética, que é de R$ 5.630. Então, essa é a média do salário dos engenheiros, de acordo com essa nossa base de dados. Então a 3A está resolvida, a gente já encontrou a média dos dados agrupados. A 3B pede para a gente calcular a mediana. Eu já trouxe para vocês aqui então a fórmula da mediana, é essa fórmula aqui, e para cada fatorzinho, para cada valor desse, eu estou aqui descrevendo o que é, certo? Então, qual que é o primeiro passo?
é calcular a posição da mediana, tá? Então, nesse caso, a gente não está calculando a mediana em si, né, o valor dela, e sim a posição, aonde que está a mediana. Como que é calculada a mediana? A mediana ela vai ser n mais 1 dividido por 2, onde n é o meu total de amostras, que é 40. Eu tenho 40 amostras nesse caso. Então, se eu somar aqui as minhas frequências absolutas, vai dar 40. Então, eu pego 40, somo 1 e divido essa soma por 2. Eu vou encontrar a posição da mediana. Então, a minha mediana ela se encontra na posição 20,5. Tá, como que a gente faz agora? A gente vai pegar essa posição e vai olhar para a nossa tabela e verificar em qual intervalo se encontra a frequência 20,5. Então vamos lá. A primeira faixa salarial aqui, ó, ela vai de 0 a 16, né? No caso de 1 a 16. Então, 16 não vai ter o 20,5. Então, a nossa mediana, a posição, está no intervalo acima. Esse intervalo ele vai de 16, então agora da frequência acumulada, tá? Ele vai de 16, que é o que tinha até anterior, até 30. Então, opa, tá aí dentro. 16 até 30 e minha mediana deu 20,5. Então, dentro desse intervalo aqui é onde eu encontro essa posição 20,5. Então, a minha mediana está aqui. Está aqui dentro. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui 2 asterísticos para vocês, para a gente saber onde que a gente está trabalhando. Porque essa informação é importante, tá? Saber aonde, em qual intervalo está a mediana. Então, marca aqui o asterístico, porque a gente vai usar algumas informações a respeito disso depois. Então, essa primeira etapa é calcular a mediana, que é n mais 1 por 2, e identificar em qual intervalo está a minha mediana. A gente já encontrou aqui. Agora, é basicamente a gente usar a fórmula. Então, quem que é o meu limite MD inferior aqui? Ó? Se você vir aqui olhar, limite MD inferior é limite inferior do intervalo que contém a mediana. Então, por isso, a importância de marcar onde está a mediana. Então, é nesse cara. Então, quem que é o limite inferior desse intervalo? É o valor que está abaixo aqui, ó, à esquerda. Então, 4,300. Uma tabelinha e marca aí. A amplitude é o maior menos o menor. Então, se a gente pegar aqui, ó, para vocês, ó, e lembrando, é a amplitude da classe, tá? Amplitude da classe. Você vai pegar a classe e fazer a amplitude dela, que é o maior menos o menor, que vai dar 2.800. N é o número de amostras, que é 40. E o F do intervalo anterior. Se você olhar aqui, ó, F do intervalo anterior é a frequência cumulativa no intervalo anterior ao que contém a mediana. Então, se a minha mediana está aqui, o meu F anterior vai ser o 16, que é a frequência acumulada. Então, F anterior 16 e o FMD. FMD é a frequência absoluta no intervalo que contém a mediana. Então, é o 14. A minha mediana está aqui, a frequência absoluta desse intervalo é 14 e está aqui. Agora é só a gente fazer o cálculo. Vamos fazer junto aqui, ó. Vamos usar essa forma. Então vai ser igual. Deixa eu apagar aqui, ó. Igual. Limite MD inferior. Quem que é o limite inferior? Esse cara aqui, 4.300. Certo? Mais a minha amplitude, que é 2.800. Beleza? Vezes. Abre aí os dois parênteses, tá? No primeiro parênteses é o N por 2. Então é o N dividido por 2. Beleza? Fechei aqui. Menos o FMD intervalo anterior, que é esse cara aqui, ó. 16. Vou fechar meu parênteses. Agora, e isso daqui tudo eu divido por FMD, que é 14. Então a gente encontrou aqui a mediana de 5.100. Beleza? Não tem segredo, né? Bem sossegado de fazer. Então, esse aqui é a nossa mediana. Então, a questão 3B resolvido também.
E agora a gente vai para a última, que é o cálculo do desvio padrão, que é bem sossegado também. E lembrando que são todos dos dados agrupados, não é nada das nossas amostras, é todos os dados agrupados, é essa tabela. Como que a gente calcula então aqui o desvio padrão? A gente vai copiar, basicamente, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. A gente vai copiar esses valores aqui, ó, essas três comunas, e vai jogar para cá. Então, vou mudar a cor para vocês verem. E a gente vai fazer isso. Fazendo essa coisinha aqui, ó, é que aqui eu usei o outro nome, né, para frequência absoluta. Deixa eu só mudar aqui, pessoal, para não gerar confusão para vocês. Então, frequência absoluta eu vou chamar de FA. Então, aqui vai ser FA vezes XM. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente pode copiar todos aqui. A gente só vai criar uma comuna nova. Tá vendo? FA, a média está aqui também, mesma comuna, tá vendo? E o FA vezes XM também está aqui, a mesma comuna. Não mudou nada. O que mudou é que a gente acrescentou mais uma comuna agora, que vai ser essa comuna aqui, ó, que é o X médio, tá? Esse cara, menos a nossa média aritmética, que a gente já calculou lá em cima, que é 5.630, lembra? Está aqui. Elevado ao quadrado, então essa diferença ao quadrado multiplicado pela frequência absoluta. Ficou claro aí? Confuso, né? Vamos fazer juntos aqui. Então isso daqui a gente já fez na 3A aqui, a gente só copiou e criamos uma comuna nova. Então como que vai ser aqui? Ó? Vou apagar para a gente fazer junto, tá? Então vai ser igual, vamos abrir o parênteses, vai ser o XM, esse cara, menos a minha média, minha média aritmética, o x barra. Eu vou travar a minha média, porque a média vai ser o mesmo para todos, então eu vou dar um F4, beleza, fechei o parênteses, e vou elevar isso aqui ao quadrado. Maravilha. Para não ter perigo de eu vir aqui colocar um vezes o A aqui, e o Excel entender que eu estou pegando essa diferença e elevando a 2 vezes isso, eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Para não ter risco. Então, agora, beleza, agora está certo. Dou um Enter, vou arrastar, preencher essa informação, e aqui a gente vem e faz a soma. Não tem erro. Então, tá certinho, ó, média travada. Montamos a nossa tabela, a gente só acrescentou uma comuna nova. A média aritmética a gente já tem, a gente só copiei para cá. E agora a gente vai calcular a variância e o desvio padrão, né? Então, lembrando que o desvio padrão é a raiz da variância. Então, para a gente ter o desvio padrão, tem que calcular a variância primeiro. Senão, não tem como, né? Como que calcula a variância? Vou apagar para vocês aqui e a gente vai fazer junto. A variância, nesse caso, é descrita por S ao quadrado. O S ao quadrado, a gente tem duas notações para desvio padrão e variância. A gente tem a notação para quando é uma variância da população ou quando é uma variância amostral. Nesse caso, é amostral, porque a gente fez uma pesquisa, pegou um grupo de engenheiros, então não foi todos os engenheiros que existem, a gente pegou uma amostra dos engenheiros e fez esse trabalho. Então a notação vai ser o S, por quê? Porque é uma análise amostral, certo? Desculpa. Então a notação é o S. E S quadrado para a variância e S para o desvio padrão. A variância então vai ser igual. A variância, pessoal, basicamente vai ser esse valor que está aqui dentro, aqui, ó, sem considerar a raiz. Então calcula que está aqui, menos só não por a raiz. Tá? Que a raiz, isso daqui já é a fórmula do desvio padrão. Tá? A variância é esse cara aqui sem a raiz, basicamente. Então vai ser igual. O somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes fi, que é justamente esse valor que a gente já calculou antes aqui. Ó. Então é esse cara aqui, a gente já fez. Ó. O somatório, a gente somou todos esses valores aqui, que é justamente essa parte de cima. A gente vai dividir pelo somatório da frequência absoluta menos 1. Por que o menos 1? Porque a gente está tratando a amostra e não o valor da população.
Fazendo isso, você já vai encontrar aqui o valor da variância, que é dado em reais ao quadrado. O desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da variância. Fechou parênteses, deu Enter, está feito, encontrou o desvio padrão, que é de R$ 3.006,85. Beleza? Então a gente também matou aqui a questão 3C. E a última questão, pessoal, seria a 3D, que aí vai de pessoa para pessoa. Tá? Eu não vou redigir um texto aqui, eu vou explicar para vocês o que vocês podem colocar. Mas aí vai da conclusão de cada um, do conhecimento que cada um tem. Você pode fazer mais análise de percentil, de quartil e várias coisas. Tá? Tipo, não pede para fazer isso. Com esses resultados aqui já dá para montar uma conclusão com base nesses dados. Primeira conclusão. A primeira conclusão que você pode concluir aqui é que em média, um engenheiro ele ganha R$ 5.630 por mês. E a mediana dos salários dos engenheiros ela se encontra na faixa ali dos 5.100. E também você conseguiu analisar que o desvio padrão desses salários varia ali em R$ 3.006,85. Então você pode. Esse é o desvio padrão. Aí você pode realizar algumas outras análises. Você pode falar. Tem que ler um enunciado aqui, deixa eu ver o enunciado. Você pode ler a questão da contextualização, você pode falar assim que em média os engenheiros ganham X salários mínimos, né? Você pega isso aqui e divide por salário mínimo. Então assim, pessoal, fica aí a critério de vocês. É importante que vocês utilizem todos os valores que você concluiu, que você encontrou aqui. O que mais você pode falar aqui? Do histograma, você pode falar assim que dos dados analisados, a maior parte se enquadra nessa primeira faixa. Você tem 16 engenheiros que estão aqui nessa faixa, ou seja, você pode falar assim que 40% dos engenheiros eles se encontram na faixa salarial de R$ 1.500 a R$ 4.300 e somente 5%, por exemplo, se encontram na faixa de 12.700 a 15.500. Então, você pode concluir várias coisas desse estudo. Outra coisa que você pode falar também, que o segundo maior grupo de engenheiros que ganham bem se encontram na faixa de 4.300, com uma frequência de 35%. Então, ou mudar. Então, você vai assim, pessoal, vocês podem fazer um monte de análise. Por exemplo, no seu estudo você conseguiu concluir o quê? Que 75% dos engenheiros ganham até 7.100. A gente pode analisar aqui, de 75% para baixo, os salários dos engenheiros são inferiores a R$ 7.100. Então você consegue fazer várias análises desse tipo. Então fica a critério de vocês. Se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda em relação a isso, podem me mandar que aí a gente vê certinho essa questão. Mas aí vai de cada um. Dá para fazer várias análises aqui, várias conclusões em cima desses dados que vocês realizaram. O importante é que tem o desvio padrão na sua conclusão, tem a mediana, tem a média aritmética. Tá bom? Então, acho que é isso. Se tiverem mais alguma questão sobre, alguma dúvida, podem me chamar aí que a gente vai acertando os detalhes, tá bom? Então, um abraço e até mais.